Fala meu people, sejam bem-vindos ao meu canal, esse é o canal Fala Madrid People. Até que enfim Xabi Alonso assumiu os problemas que tem com os jogadores, assumiu, tomou vergonha na cara e decidiu alinhar a comunicação dentro do time, que esse era o ingrediente principal para que esse Real Madrid fluísse, precisava dessa virada de chave. Vamos falar um pouquinho do que aconteceu no Real Madrid, tá? Conversação, alinhamento de Xabi Alonso com os jogadores. Agora sim o Real Madrid vai fluir com certeza absoluta. E se você quiser saber mais sobre esse vídeo, só vem. Xabi Alonso publicamente assume os problemas que tem com os jogadores, tá? Eu já falei nos vídeos passados aqui no canal. Tava claro que Xabi Alonso tinha problema e muitos diziam que eu era hater de Xabi Alonso. Não, people, não é isso, não é isso. Se vocês pararem para pensar, os jogadores do Real Madrid, a maioria deles, tá? Principalmente os jogadores do Real Madrid com mais relevância, eles não têm mais nada para provar. Rodrigo, Vinícius Júnior, Courtois, Valverde, esses jogadores não têm mais nada para provar. Esses jogadores já provaram que são capazes em situações completamente difíceis do Real Madrid. Se o time não estava funcionando, quem tinha alguma coisa para provar no Real Madrid atualmente? Era o próprio Xabi Alonso. O Xabi Alonso tinha muito que provar. Ele se mostrou no Leverkusen um excelente treinador, ponto. Mas o Real Madrid é uma atmosfera diferente. Xabi Alonso tinha uma ideia clara quando ele chegou no Real Madrid. Você percebia que a identidade do Real Madrid tinha mudado. O Real Madrid jogava com um sistema de 3 zagueiros, mais pressão do que o Real Madrid de Carlo Ancelotti. O Real Madrid de Xabi Alonso realmente no começo estava aparecendo, estava se construindo. Do nada, e foi do nada, tá? O Real Madrid, parece que os jogadores esqueceram tudo aquilo e perdeu-se essa identidade do nada. Você vai me dizer que aconteceu de um dia para o outro? Não, alguma coisa dentro dos bastidores e possivelmente vindo de Xabi Alonso deixou os bastidores do Real Madrid chateado, tá? Por isso que se ouviu várias reclamações dos jogadores, várias insatisfações dos jogadores dentro do Real Madrid e para mim era muito claro que Xabi Alonso tinha o dedo podre nisso. Até que enfim Xabi Alonso tomou consciência, porque segundo informações diziam que a demissão estava batendo a porta de Xabi Alonso, tá? E Xabi Alonso decidiu conversar com os jogadores do Real Madrid num grupo pequeno e essa foi uma estratégia que eu achei extremamente interessante. Xabi Alonso conversou com os jogadores no grupo de 3 a 4 jogadores para entender melhor cada um deles, tá? Eu pergunto, por que Xabi Alonso não fez isso no passado? Por que do nada, depois das conversas, o Real Madrid tem um excelente primeiro tempo contra o Olympiacos? Do nada, não é do nada, people. Estava faltando esse alinhamento. Aqui mesmo, vários vídeos no canal eu já falei. Xabi Alonso precisa entender que ele é o capitão desse Real Madrid, precisa alinhar a comunicação do Real Madrid. Os jogadores do Real Madrid vêm de um técnico que era paizão. Xabi Alonso, quando chega com ideias ditatoriais, acaba atrapalhando um pouco. O plantel do Real Madrid estava completamente dividido. Quem estava satisfeito era Arda Güler, era Álvaro Carrera, De Hausen, Tchouaméni, eu acho que tem mais um. O resto estava ou totalmente insatisfeito ou meio esquisito com Xabi Alonso. Então quem é o maior responsável nisso tudo? Xabi Alonso. E a conversa de Xabi Alonso com os jogadores foi muito bom. Aplausos para Xabi Alonso por reconhecer, porque a mídia bateu forte para Xabi Alonso. Claramente, people, os jogadores do Real Madrid, principalmente os principais hoje, não tem mais nada que provar. Não tem mais nada que provar, seja na Liga, na Champions League, qualquer campeonato que seja. Esses jogadores não tinham mais nada que provar. Quem tinha que provar a sua competência era Xabi Alonso. Por isso que a culpa recaía nele, tá? Antes do jogo contra o Olympiacos, os jogadores, Xabi Alonso conversou com os jogadores e os frutos dessa conversa já começaram a aparecer no primeiro tempo mesmo do jogo contra o Olympiacos. Foi um jogo muito bom do ponto de vista organizacional, né? Principalmente do primeiro tempo, o Real Madrid, cara, 3 gols aí
seria 4 com um gol anulado, jogou muita bola, parecia que voltávamos à ideia inicial. As peças estavam se encaixando, jogadores procuravam Mbappé, existia uma ideia clara do que eles queriam fazer naquele jogo. Vinícius Júnior absurdo, Vinícius Júnior no jogo contra o Olympiacos, absurdo, tá? Absurdo. No segundo tempo, eu não responsabilizo o Xabi Alonso porque Real Madrid jogou algumas posições adaptadas, por exemplo, Álvaro Carrera ficou um pouquinho ficou perdido de zagueiro, porque as limitações do plantel impuseram essa alteração, né? Essa adaptação do Real Madrid. Então, o Real Madrid também tentou gerenciar demais o resultado, tá? E deu no que deu, mas pelo menos houve uma ideia clara. Os jogadores parecia que realmente conversaram com o Real Madrid, conversaram com o Xabi Alonso. Xabi Alonso, creio que entendeu a preocupação de todos os jogadores, que ele conversou, obviamente. Tenho certeza que Vinícius Júnior é um desses caras. Não me surpreenderia se daqui a alguns dias Vinícius Júnior aceite a renovação do Real Madrid com um valor menor de 30 milhões de euros que ele tinha pedido para renovar com o Real Madrid. Porque a negativa que Vinícius Júnior deu no Real Madrid na tentativa de renovação, que o Real Madrid ofereceu 20 milhões, hoje, Vinícius Júnior recebe 18, Real Madrid aumentou mais 2 milhões e Vinícius Júnior negou. Eu tenho certeza absoluta que Vinícius Júnior fez isso para cutucar Xabi Alonso, para mostrar ao Real Madrid, ou vocês escolhem Xabi Alonso ou escolhem a mim. Ponto. Isso ficou muito claro para mim. Depois dessa conversa, não me surpreenderia se saísse uma notícia hoje, amanhã, depois da manhã, de que Vinícius Júnior reduziu os valores que ele tinha exigido para renovar com o Real Madrid. Porque o Vinícius Júnior, segundo informação, pediu um valor que se iguala ao patamar de Cristiano Ronaldo quando jogava no Real Madrid. Não faz nenhum sentido. Se vocês colocarem Vinícius Júnior, o próprio Vinícius Júnior, se comparando com Cristiano Ronaldo, ele vai preferir Cristiano Ronaldo. Então, essa resistência de Vinícius Júnior dizer que não vai renovar, e por outra, subliminarmente, essa negação de Vinícius Júnior estava acompanhada com uma outra mensagem, cara, ou você escolhe a mim, ou você escolhe o técnico K, ou você escolhe Xabi Alonso. Vocês decidem, Real Madrid, vocês decidem. Não me surpreenderia se Vinícius Júnior realmente voltasse atrás de tudo depois dessa conversa, tá? Isso deixa claro, confirma que Xabi Alonso estava perdendo os jogadores, estava perdendo os jogadores, o bastidor dos jogadores, e se ele perdesse, claramente a demissão seria o destino final de Xabi Alonso, tá? Xabi Alonso nas últimas semanas, nos últimos dias, vem soltando uma frase que no primeiro momento eu achava um tanto quanto irônica, mas faz sentido hoje quando eu vejo Valverde repetindo a mesma frase que Xabi Alonso falava. Estamos mais unidos com os jogadores do que nunca, tá? Xabi Alonso já vinha repetindo isso essa semana, principalmente, já vinha repetindo isso. O que me leva a crer que nesse intervalo de tempo, nessas semanas, ele já estava conversando com pequenos grupos de jogadores e eu acho que agora sim, as coisas no Real Madrid vão fluir. Agora Xabi Alonso caiu a ficha, agora que Xabi Alonso tomou vergonha na cara e conversou com os jogadores, agora as coisas vão parecer um pouquinho mais claras. Porque não faz sentido que Xabi Alonso começa com uma ideia, os jogadores captando a ideia. Havia uma ideia clara no Real Madrid no começo da temporada. O sistema que Xabi Alonso estava tentando implementar no Real Madrid era visível. Não faz sentido do nada essas ideias morrerem, os jogadores jogarem como quiserem e... People, não faz sentido nenhum, não faz sentido. Tinha um problema claro dentro do Real Madrid. Depois de sair essa notícia da conversa, os jogadores apresentam mais uma vez uma ideia clara. Essa ideia clara voltou essa ideia clara. Então, o problema foi diagnosticado aí. Agora vamos esperar como que vai ser os próximos jogos do Real Madrid. Se realmente essa conversa fizer efeito, essa paz no Real Madrid continuar, people, não tenho dúvida que agora as coisas vão fluir. Real Madrid tem jogadores excepcionais.
Real Madrid tem jogadores absurdos. Real Madrid tem jogadores que não tem mais nada pra provar para o mundo, tá? Eu digo assim, para o mundo. Não tem mais nada pra provar para o mundo. São jogadores excelentes. E se o capitão reconheceu as suas falhas, tá pronto para conduzir esse navio, agora as coisas vão fluir dentro do Real Madrid. Eu tenho absoluta certeza. O Vinícius Júnior já mostrou um pedacinho daquilo que ele pode fazer no jogo contra o Olympiacos. Quem realmente é o Vinícius Júnior sem pressão do treinador, sem estresse? Quem realmente é o Vinícius Júnior? O que é que ele pode entregar? Cara, aquele passe de Vinícius Júnior do meio de campo, a herança deixada por Luka Modric naquele passe do gol de Mbappé, cara, Modric, obrigado. Obrigado. Que passe impróprio para cardíaco. Que passe, que qualidade de Vinícius Júnior. E depois dessa atuação absurda, de aplaudir de pé a atuação de Vinícius Júnior, cara, foi esplêndida. Foi esplêndida. Agora sim, eu tenho certeza absoluta que o nosso Real Madrid vai funcionar, que os jogadores agora entendam o propósito do treinador, tá? Numa conversa mais branda, que eles entendam o propósito do treinador e tocam esse Real Madrid, porque realmente cansei de ficar sem título. Pelo menos um essa temporada, tá? E o engraçado disso tudo é que depois dessas conversas, vários jogadores saíram em defesa do treinador. Mbappé saiu em defesa de Xabi Alonso. Camavinga, depois do jogo, saiu em defesa de Xabi Alonso. Valverde, que tinha discussões claras com o Xabi Alonso, saiu em defesa de Xabi Alonso. Vários outros jogadores, de forma indireta, saíram em defesa de Xabi Alonso. People, tava claro que tinha problema. Ainda bem que não se prorrogou, ainda bem que não se prolongou esse problema. E não chegou a sair nenhum jogador, porque se saísse jogadores por causa desse problema, que se resolve na humildade, na conversa, ia doer muito, tá? Já imaginou ver Vinícius Júnior partir por causa de um problema que poderia se resolver em 5 minutos, 10 minutos, numa conversa básica, people? Então, ainda bem que não aconteceu. E agora que os jogadores estão de mãos dadas com o treinador, agora sim, as coisas no Real Madrid vão fluir. Com certeza absoluta, o Real Madrid vai voltar a disputar prateleiras aí acima esta temporada, principalmente na Champions League, tá? Bom, people, esse foi o vídeo de hoje. Não se esqueça, dá o seu like, se inscreva no canal, nos ajuda a crescer esse canal e Hala Madrid!